Artigo 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 51. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1º. Ajuda de custo. Inciso 2º. Diárias. Inciso 3º. Transporte. Inciso 4º. Auxílio moradia. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Artigo 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos 1º e 3º do artigo 51 desta lei, assim como as condições para sua concessão, serão estabelecidos em regulamento. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 53. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor vier a ter exercício na mesma sede. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Correm por conta da administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais. Parágrafo 2º. À família do servidor que falecer na nova sede, são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 ano contado do óbito. Artigo 54. A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses. Artigo 55. Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 56. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso 1º do artigo 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário quando cabível. Artigo 57. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 30 dias. Subseção 2. Das diárias. Artigo 58. O servidor que a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias. Parágrafo 3º. Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. Abre parênteses. Parágrafo acrescido dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 59. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo,
fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput. Subseção 3. Da indenização de transporte. Artigo 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento. Subseção 4. Do auxílio moradia. Abre parênteses. Subseção acrescida pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Artigo 60-A. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira no prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Abre parênteses. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Artigo 60-B. Conceder-se-á auxílio moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos. Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Inciso 1º. Não existe imóvel funcional disponível para uso pelo servidor. Inciso 2º. O cônjuge ou companheiro do servidor não ocupa imóvel funcional. Inciso 3º. O servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção nos 12 meses que antecederem a sua nomeação. Inciso 4º. Nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio moradia. Inciso 5º. O servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, níveis 4, 5 e 6, de natureza especial de ministro de Estado ou equivalentes. Inciso 6º. O município do qual assume o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 58 desta lei em relação ao local da residência ou domicílio do servidor. Inciso 7º. O servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a 60 dias dentro desse período. E, inciso 8º. O deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Inciso 9º. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 11.490, de 20 de junho de 2007. Fecha parênteses. Parágrafo único. Para fins do inciso 7º, não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão relacionado no inciso 5º. Artigo 60-C. O auxílio moradia não será concedido por prazo superior a 8 anos dentro de cada período de 12 anos. Parágrafo único. Transcorrido o prazo de 8 anos dentro de cada período de 12 anos, o pagamento somente será retomado se observados, além do disposto no caput deste artigo, os requisitos do caput do artigo 60-B desta lei, não se aplicando, no caso, o parágrafo único do citado artigo 60-B. Abre parênteses. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006 e com nova redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Fecha parênteses. Artigo 60-D. O valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25% do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006 e com redação dada pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Parágrafo 2º. Independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada,
Fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de R$ 1.800. Artigo 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia continuará sendo pago por 1 mês. Abre parênteses. Artigo acrescido pela Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006. Fecha parênteses. Seção 2. Das gratificações e adicionais. Artigo 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Dois pontos. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 1º. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Abre parênteses. Inciso com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 2º. Gratificação natalina. Inciso 3º. Abre parênteses. Revogado pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Fecha parênteses. Inciso 4º. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5º. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6º. Adicional noturno. Inciso 7º. Adicional de férias. Inciso 8º. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Inciso 9º. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. Fecha parênteses. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Abre parênteses. Título da subseção com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2º do artigo 9º. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, e o artigo 3º da Lei nº 9.624, de 2 de abril de 1998. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Abre parênteses. Artigo acrescido pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Fecha parênteses. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo único. Entre parênteses, vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Artigo 67. Abre parênteses.
Artigo revogado pela medida provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8 de março de 1999. Fecha parênteses. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem nos termos, condições e limites fixados em regulamento. Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7. Do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Abre parênteses. Subseção acrescida pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006. Fecha parênteses. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual... Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.314, de 3 de julho de 2006 e regulamentado pelo Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007. Fecha parênteses. Inciso 1º. Atuar como instrutor em curso de formação de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Inciso 2º. Participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3º. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Inciso 4º.
Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1º. Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1º. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2º. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalho anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalho anuais. Inciso 3º. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. Alínea A. 2,2% em se tratando de atividades previstas nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo. Abre parênteses. Alínea com redação dada pela Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007. Fecha parênteses. Alínea B. 1,2% em se tratando de atividade prevista nos incisos 3º e 4º do caput deste artigo. Abre parênteses. Alínea com redação dada pela Lei nº 11.501, de 11 de julho de 2007. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4º do artigo 98 desta lei. Parágrafo 3º. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Capítulo 3. Das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 9.525, de 3 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Abre parênteses. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.525, de 2 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991. Fecha parênteses. Parágrafo 4º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 8.216, de 13 de agosto de 1991. Fecha parênteses. Parágrafo 5º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Abre parênteses. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.525, de 2 de dezembro de 1997.
Fecha parênteses. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Parágrafo único. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença, inciso 1º, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 2º, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, inciso 3º, para o serviço militar, inciso 4º, para atividade política, inciso 5º, para capacitação, abre parênteses, inciso com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, fecha parênteses, inciso 6º, para tratar de interesses particulares, inciso 7º, para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1º. A licença prevista no inciso 1º do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1º deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, na forma do disposto no inciso 2º do artigo 44. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo por até 30 dias, podendo ser prorrogada por até 30 dias e excedendo estes prazos, sem remuneração, por até 90 dias. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. Não será concedida nova licença em período inferior a 12 meses do término da última licença concedida. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1º. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.
Parágrafo 2º. No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de 3 meses. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Seção 6. Da licença para capacitação. Abre parênteses. Título da seção com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até 3 meses, para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 88. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 89. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 90. Entre parênteses, vetado. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares de prazo de até 3 anos consecutivos sem remuneração. Parágrafo único. A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo a pedido do servidor ou no interesse do serviço. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Medida Provisória número 2225-45, de 4 de setembro de 2001. Fecha parênteses. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na alínea C do inciso 8º do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. 2 pontos. Abre parênteses. Artigo regulamentado pelo Decreto nº 2066, de 12 de novembro de 1996, caput com redação dada pela Lei nº 11.094, de 13 de janeiro de 2005. Fecha parênteses. Inciso 1º.
Para entidades com até 5.000 associados, um servidor. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 2º. Para entidades com 5.001 a 30.000 associados, 2 servidores. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Inciso 3º. Para entidades com mais de 30.000 associados, 3 servidores. Abre parênteses. Inciso acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, e por uma única vez.